Meu nome é Elisa, tenho 34 anos e estou casada há 10 com o Ricardo. Sempre fui uma mulher batalhadora, cresci em uma família simples e aprendi desde cedo que nada vinha fácil. Trabalho como professora em uma escola municipal e, apesar das dificuldades, sempre lutei para dar o meu melhor. Com Ricardo, pensei que tinha encontrado um parceiro para dividir sonhos e fardos, mas com o passar dos anos percebi que o peso da relação parecia recair só sobre mim. No início, ele era carinhoso, atencioso e parecia disposto a me apoiar em tudo. Só que o tempo mostrou outra face. Ricardo começou a se mostrar impaciente, principalmente quando o assunto era minha família ou meu trabalho, que ele considerava pouco relevante. Dizia que eu tinha sorte de tê-lo, que se não fosse por ele, eu não teria nada. Essas palavras machucavam, mas eu engolia o choro para evitar discussões maiores. Além dele, havia a sogra, Dona Margarida. Diferente do que muitos imaginam, ela nunca foi minha inimiga. Pelo contrário, sempre me tratou com respeito e até carinho. No começo eu estranhava, porque parecia que ela protegia o filho demais, mas com o tempo percebi que Margarida tinha uma clareza que Ricardo parecia não herdar. Ela enxergava minhas qualidades, e muitas vezes tentava abrir os olhos dele para não me perder. Era uma mulher forte, de fala firme, mas também de coração justo. Tínhamos ainda a prima de Ricardo, Júlia, que era como uma irmã para ele. Os dois cresceram juntos, e ela sempre foi uma das pessoas mais presentes na vida dele. Júlia estava prestes a se casar, e o evento reuniria toda a família. Desde semanas antes, Ricardo falava sobre o casamento como se fosse a grande ocasião do ano, exaltando a festa, o vestido da prima e até os convidados importantes que estariam lá. Eu, embora feliz por ela, sentia um aperto no peito, porque pressentia que aquele dia traria à tona algumas feridas que eu tentava esconder. Na semana anterior ao casamento, Ricardo começou a implicar com tudo relacionado a mim. Disse que eu não tinha roupas adequadas para o evento, que se fosse mal vestido faria passar vergonha diante da família. Comprei um vestido simples, dentro do que meu orçamento permitia, e quando mostrei, ele soltou uma risada debochada. Com isso, você parece mais uma tia velha do que minha esposa. Eu segurei as lágrimas, porque não queria que ele tivesse o prazer de ver como aquilo me machucava. No dia do casamento, acordei cedo e me arrumei com cuidado. Helena, nossa filha de 7 anos, ficou com a minha mãe, já que o evento seria longo e não queríamos que ela se cansasse. Enquanto me maquiava, Ricardo entrou no quarto e, sem nem olhar direito para mim, disse: "Espero que não faça fiasco na frente da minha família. Hoje não é sobre você, então não tente chamar atenção." Aquilo me atravessou como uma faca. Eu só queria estar ao lado dele, mas parecia que minha simples presença já o incomodava. Chegamos ao salão de festas e a recepção era luxuosa. Tudo estava impecável, do buffet às decorações. Cumprimentei Júlia, que estava radiante, e ela me abraçou com carinho. Por um instante me senti acolhida, mas logo vi o olhar frio de alguns parentes de Ricardo, que nunca esconderam o desdém por mim. Fingiam sorrisos, mas as palavras atravessadas estavam sempre na ponta da língua, prontas para me diminuir. Durante a cerimônia, permaneci em silêncio, tentando não atrair atenção. Mas no jantar, quando todos estavam reunidos em mesas grandes e animadas, Ricardo começou a se exibir. Contava histórias de conquistas no trabalho, exagerava em detalhes e falava como se fosse o centro do mundo. Em nenhum momento me incluiu em suas narrativas, como se eu não existisse ou não tivesse relevância alguma na vida dele. Aquilo me sufocava, mas continuei calada. Foi quando a conversa mudou para relacionamentos e casamento. Alguns familiares comentavam sobre a importância do respeito mútuo, e uma tia elogiou Júlia e seu noivo por parecerem tão unidos. Nesse momento, Ricardo riu alto e, com um olhar debochado para mim, disse: "Ah, união é quando os dois valem alguma coisa. Tem gente que casa com lixo de mulher e depois carrega peso morto a vida inteira." As palavras ecoaram pelo salão, e eu gelei. Ele não precisava dizer meu nome. Todos entenderam a quem ele se referia. Senti meu corpo tremer, o rosto arder, e por alguns segundos achei que não conseguiria me levantar dali. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se cada olhar se voltasse para mim, esperando minha reação.
Meu coração disparava, e eu só pensava em como minha filha, se estivesse ali, ficaria destruída ao ouvir aquilo sobre a própria mãe. Foi então que ouvi o som firme de uma mão batendo na mesa. Olhei e vi Dona Margarida, minha sogra, com o olhar mais duro que já presenciei nela. Chega, Ricardo, disse ela, em voz alta, que fez todos os presentes se calarem de vez. O impacto daquilo me paralisou. Eu nunca tinha visto alguém enfrentar o Ricardo daquela forma em público. A festa parecia suspensa no ar, todos aguardando o que viria a seguir. Eu respirei fundo, com o coração aos pulos. Aquela noite, que começou como uma celebração, estava prestes a se transformar em algo muito maior, algo que mudaria para sempre o rumo da minha vida, do meu casamento e da maneira como todos me enxergavam. O salão inteiro ficou em silêncio depois que Dona Margarida bateu na mesa. A música parecia ter parado, as conversas cessaram e todos os olhares se voltaram para nós. Eu ainda estava paralisada pelas palavras cruéis de Ricardo, mas agora também surpresa com a atitude firme de minha sogra. Nunca imaginei que ela fosse se posicionar daquela maneira diante de toda a família. Você tem noção do que acabou de dizer, Ricardo? Perguntou Margarida, com a voz carregada de indignação. Ele, no entanto, apenas riu, tentando desfazer o peso do momento. Ah, mãe, não se faça de santa. Você sabe muito bem que Elisa nunca foi páreo para mim. Eu só falei o que todo mundo pensa, mas não tem coragem de dizer. As palavras dele caíram como pedras sobre mim. Meu coração parecia se partir em 1000 pedaços. Alguns convidados abaixaram o olhar, constrangidos. Outros cochichavam entre si, surpresos com a ousadia dele. Júlia, a noiva, se levantou discretamente da mesa dos noivos e se aproximou, como se quisesse intervir, mas hesitou. Era o grande dia dela, e eu não queria que nossa tragédia familiar estragasse sua festa. Eu tentava me encolher na cadeira, torcendo para que aquilo acabasse logo. Mas Margarida não recuou. Lixo de mulher? É assim que você chama a mãe da sua filha, a mulher que esteve ao seu lado quando você não tinha nem onde cair morto? Vergonha deveria ser sua, Ricardo, e não dela. O tom de sua voz ecoou pelo salão, fazendo alguns convidados aplaudirem em concordância. Eu não sabia onde enfiar o rosto. Parte de mim queria desaparecer, mas outra parte se sentia protegida por aquelas palavras que finalmente alguém tinha coragem de dizer. Ricardo ficou vermelho de raiva. Mãe, cala a boca. Você não sabe nada do que acontece dentro do meu casamento. Se sou tão miserável assim, é porque carrego essa mulher inútil há anos. Ela nunca me deu nada, só peso e vergonha. Meu peito se apertou ainda mais. Era como se ele tivesse prazer em me esmagar em frente a todos, em me reduzir a nada. Foi então que Margarida se levantou da cadeira com uma imponência que surpreendeu a todos. Inútil? Ricardo, você só chegou onde está porque Elisa ficou do seu lado. Quem pagou parte do aluguel no início, quando você não tinha nem emprego fixo? Quem segurou as contas da casa quando você decidiu largar o trabalho para apostar em um negócio falido? E mais, quem cuidou da sua filha enquanto você se enchia de bebida com seus amigos? Diga para todos aqui, quem foi? A cada pergunta dela, o silêncio do salão ficava mais pesado. Eu, com os olhos marejados, percebia que minha sogra estava revelando verdades que até então só eu carregava como fardos. Ricardo arregalava os olhos, desconfortável. Tentava sorrir, mas sua expressão o denunciava. A máscara de segurança que sempre exibiu diante da família começava a rachar. Você devia beijar o chão que essa mulher pisa, em vez de humilhá-la em público. Mas, sabe o que é pior, Ricardo? Não é ela quem é lixo. É você. As palavras de Dona Margarida cortaram o ar como lâminas. Um burburinho começou entre os convidados. Alguns murmuravam apoio, outros apenas observavam com curiosidade mórbida. Eu sentia minhas pernas tremerem, sem saber se chorava de tristeza ou de alívio. Ricardo bateu a mão na mesa, furioso. Chega! Você sempre se meteu demais, mãe. Eu sou homem, sei muito bem conduzir minha vida. Se Elisa não aguenta ouvir umas verdades,
Problema dela. Eu não vou ficar passando pano. O rosto dele estava vermelho, e as veias de seu pescoço saltavam de raiva. Mas, pela primeira vez, vi nos olhos dos presentes que ele estava perdendo espaço, que a arrogância dele não era mais admirada, e sim desprezada. Júlia finalmente interveio. Ricardo, por favor, hoje é o meu casamento. Você não vai transformar a minha festa em palco para sua grosseria. Peça desculpas agora para Elisa, ou terá que sair. A voz dela estava firme, e sua mão tremia ligeiramente, mas havia determinação em seu olhar. Era como se toda a família estivesse unida contra ele naquele momento. Ele bufou, olhou para mim e disse: desculpas? Para essa aí. Jamais. Prefiro sair daqui agora. A dor atravessou meu peito como nunca antes. Eu já esperava pouca coisa dele, mas ouvir aquilo em público, no meio de tantas pessoas, me destruiu ainda mais. Margarida suspirou fundo e balançou a cabeça, como quem já previa aquela reação. Então ela completou: pois saia, Ricardo. Mas saiba que, ao sair, você não deixa apenas essa festa. Você está deixando sua esposa e sua filha para trás. Pense bem se é isso que quer carregar para sempre. A marca de um homem que não soube valorizar quem mais o amava. Aquelas palavras ecoaram em minha mente como um prenúncio. Meu coração batia acelerado, porque sabia que, a partir dali, nada seria igual. Ricardo me lançou um olhar frio, quase desafiador, e saiu do salão batendo a porta com força. O burburinho voltou, agora mais intenso. Algumas pessoas vinham até mim, oferecendo apoio, outras apenas olhavam, curiosas. Eu queria desaparecer, mas também sabia que aquele momento era um divisor de águas. Margarida se aproximou, segurou minhas mãos e disse em voz baixa: filha, não chore. O que aconteceu hoje foi doloroso, mas necessário. Agora ele vai ter que enfrentar a verdade que tanto tentou esconder. Eu não consegui responder. Apenas deixei as lágrimas rolarem, sentindo que aquele capítulo da minha vida estava longe de terminar. O que viria depois, eu ainda não sabia. Mas tinha certeza de que as palavras ditas naquela mesa seriam lembradas para sempre. E, talvez, fossem o início de algo que mudaria definitivamente minha história. Aquela noite no casamento da prima de Ricardo mudou completamente minha vida. Quando ele me chamou de lixo de mulher diante de tantos convidados, senti meu mundo desmoronar. Mas o momento em que Dona Margarida, minha sogra, se levantou e bateu na mesa, defendendo-me, foi o estupim para que uma série de verdades viesse à tona, abalando não apenas meu casamento, mas toda a família dele. Os convidados, ainda em choque, comentavam aos sussurros o que tinham presenciado. O salão, antes tomado pela música e alegria, estava pesado, carregado de olhares curiosos e de julgamento. Eu estava paralisada, sem forças para reagir, até que Dona Margarida se aproximou, segurou minhas mãos e disse em voz firme: você não vai mais chorar sozinha. Se ele não souber o valor da esposa que tem, alguém precisa lembrá-lo. Ricardo, vermelho de raiva, tentou rebater: mãe, não se meta no meu casamento. Essa mulher só me atrapalha, não entende nada, não tem valor. Mas as palavras dele só aumentaram o clima de indignação. Alguns parentes começaram a olhar para ele com desprezo, e a própria prima, a noiva, pediu que ele tivesse respeito. Naquele instante, percebi que não era apenas eu quem estava cansada da arrogância de Ricardo. A família começava a enxergar o homem cruel que ele havia se tornado. Eu, que tantas vezes duvidei de mim mesma, estava finalmente vendo que a culpa nunca foi minha. Dona Margarida, com lágrimas nos olhos, virou-se para o filho e disse alto, para todos ouvirem: vergonha deveria ser sua. Você não sabe honrar a mulher que tem. E se hoje eu me levanto, é porque não vou permitir que você destrua a vida dela como destruiu a sua própria dignidade. O salão inteiro ficou em silêncio. Nesse momento, meu coração acelerou. Era a primeira vez que via minha sogra me defender com tanta intensidade. Eu acreditei, por um instante, que talvez ainda existisse um futuro diferente para mim, longe da dor que Ricardo me causava. Mas ele não recuou.
Ele se aproximou de mim, apontou o dedo no meu rosto e disse em voz alta: "Você é um peso, Elisa. Nunca me deu orgulho, nunca trouxe nada para essa família. Você é apenas uma sombra." O impacto foi devastador. Antes que eu pudesse reagir, Dona Margarida interveio de novo. Ela empurrou a mão dele para baixo e, com uma calma que escondia uma raiva profunda, revelou: "Se há alguém que é um peso aqui, esse alguém é você, Ricardo. Você não contou a verdade para sua esposa, não é? Ou vai continuar escondendo que gastou o dinheiro da casa em apostas e dívidas sujas?" Um burburinho tomou conta do salão. Eu, atônita, olhei para Ricardo, esperando que ele negasse, mas o silêncio dele foi a confirmação que eu precisava. As peças começaram a se encaixar, os atrasos nas contas, as desculpas esfarrapadas, o nervosismo repentino. Ele estava escondendo de mim um vício que consumia nossa vida por baixo dos panos. Senti meu corpo tremer, mas, ao mesmo tempo, uma chama de força nasceu dentro de mim. Pela primeira vez, não me calei. Olhei para ele e disse: "Você me chamou de lixo, mas quem está enterrando a própria vida é você. Eu não vou cair junto nessa cova." Os convidados começaram a se afastar, constrangidos, mas atentos a cada palavra. Ricardo, descontrolado, gritou: "Você não vai me deixar. Eu sou seu marido, você me deve obediência." Respirei fundo, ergui o queixo e respondi com firmeza: "Não devo nada a quem me despreza. A partir de hoje, minha vida é minha. E não vou mais carregar as suas correntes." O silêncio foi quebrado por um aplauso inesperado. Era a prima dele, a noiva, que se levantou e disse: "Elisa, você não merece passar por isso. Ninguém merece. Coragem como a sua é o que deveríamos celebrar aqui." Aos poucos, outras pessoas começaram a bater palmas, em apoio. Ricardo saiu furioso, tentando manter a pose, mas sua máscara já tinha caído diante de todos. Eu, ainda trêmula, fui amparada por Dona Margarida, que me disse baixinho: "Perdoe por ter fechado os olhos por tanto tempo. Agora eu enxergo quem você é de verdade." E quem ele se tornou. Naquela noite, decidi que não voltaria mais para a mesma casa que dividi com ele. Peguei minhas coisas no dia seguinte e fui acolhida por minha mãe. Doeu, claro, mas senti que estava fazendo a escolha certa. O mais surpreendente aconteceu semanas depois. Dona Margarida me procurou. Ela me contou que estava disposta a testemunhar a meu favor, caso Ricardo tentasse complicar o divórcio. Disse que não queria mais compactuar com as mentiras e humilhações do próprio filho. Foi um gesto que me trouxe lágrimas, mas também esperança. Eu percebi que, mesmo em meio ao caos, ainda existiam pessoas dispostas a estender a mão. O processo de separação foi doloroso, cheio de acusações e chantagens emocionais, mas cada vez que me lembrava das palavras de Ricardo, chamando-me de lixo de mulher, sentia ainda mais certeza de que estava fazendo certo. Com o tempo, reconstruí minha vida. Retomei meus estudos, encontrei forças no trabalho e me redescobri como mulher. Não foi fácil, mas cada passo longe dele era um renascimento. E o que mais me marcou foi ouvir de Dona Margarida, meses depois, em um reencontro familiar: "Elisa, se existe alguém que é lixo nessa história, esse alguém não é você. É quem não soube reconhecer a joia rara que tinha ao lado." Naquele momento, percebi que, apesar da dor, eu tinha conquistado algo maior: respeito, dignidade e a chance de recomeçar. E quanto a Ricardo, ele acabou sozinho, devorado pelas próprias escolhas. Mas essa já não era mais a minha batalha. A minha luta, finalmente, havia terminado, e eu saí vitoriosa. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital.
E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!